Fecha os olhos por um instante. Você sente isso? Essa força invisível que, mesmo nas horas mais difíceis, parece segurar sua alma com ternura? Hoje, você vai ouvir palavras que não são apenas consolo. São lembretes poderosos de que você nunca esteve só. Quantas vezes nos sentimos perdidos, esmagados pelo peso da dor, da perda, do medo? Quantas noites você chorou sem saber se Deus estava mesmo ouvindo? Neste vídeo, Maíse Braga nos conduz por um caminho de fé inabalável. Ela fala sobre a proteção divina, aquela que chega quando tudo parece ruir. Não é um milagre de luzes ou anjos descendo do céu. É algo mais sutil, mais profundo. É a mão silenciosa de Deus sustentando sua existência, mesmo quando você já havia desistido. Se você está cansado, machucado, sentindo que a vida perdeu o sentido, essa mensagem pode ser o abraço espiritual que você precisa agora. Fica até o fim. Porque às vezes, uma única frase pode mudar a sua forma de ver tudo. Se inscreva no canal. De tantas passagens da vida de Jesus, o encontro dele com o cego de Jericó é muito significativo para todos nós. Porque o cego de Jericó ali estava, impossibilitado de se aproximar. Como cego, ele tinha uma total sensibilidade para perceber que entre o seu corpo e o Cristo, cuja voz ele ouvia, havia uma multidão tamanha que ele jamais teria condições de atravessar a multidão e se aproximar de Jesus. E, sabedor disso, o seu pensamento o tempo inteiro era de como eu gostaria de me aproximar desse Messias para falar com ele. Nós também, muitas vezes em nossa vida, nas horas mais difíceis, queremos nos aproximar da solução que, na verdade, parece não vir. E é como se uma grande multidão de impossibilidades, de horas difíceis, estivessem a nos separar daquilo que nós pretendemos. O cego de Jericó vivia esse momento. Imagine o que era ouvir a voz tão extraordinária daquele homem, ainda jovem, que falava de um outro mundo, sem poder chegar perto. E na certeza de que se tentasse, seria completamente aniquilado pela massa que ali estava e que não respeitaria a sua deficiência. Mas, para sua surpresa, enquanto seus olhos se enchiam de lágrima por essa impossibilidade e estavam fechados, ele sente uma presença à sua frente. E ao ouvir a voz daquele homem tão rente a ele, percebe que Jesus, como ao ouvir o seu pensamento, havia atravessado aquela multidão e chegado até tão pertinho. O extraordinário em Jesus sempre foi não simplesmente o momento da sua palavra, dos seus ensinamentos, mas também os momentos da cura que ele promoveu para muitos daqueles que o buscavam. Embora, é claro, os amigos espirituais hoje nos lembrem que muitos pediam a ele a cura das mais diversas dificuldades. E a nem todos ele curou, porque sabia muito bem que nem ele, o governador da terra, tinha permissão para eliminar um processo de aprendizado que a pessoa que sofria ainda não tinha concluído. Quando nós nos aproximamos de uma religião, principalmente da doutrina espírita, nós queremos imediatamente a solução das nossas aflições. Mas esquecidos de que justamente quando chegamos à doutrina espírita, chegamos a este corpo de leis extraordinário, que vai nos lembrar que determinados processos que nós queremos que sejam tão rápidos, para o nosso aprendizado nem sempre o são. E é óbvio, Jesus, de forma magnífica, como sempre fazia, não impunha a sua vontade ou o que ele achava. Ele sempre perguntava, como perguntou naquele dia ao cego de Jericó: que queres que eu te faça? Que coisa extraordinária!
Porque se qualquer um de nós fosse Jesus, é óbvio, nós logo diríamos, olha, você precisa disso, precisa daquilo, como é que você não evolui? Essa cegueira sua de nascença com certeza é um reflexo de outra vida, vamos resolver isso logo. De forma inesquecível, o Cristo afirma, que queres que eu te faça? Jesus conhecia tanto a alma humana, que sabia que nem sempre aquilo de que precisamos, ou que achamos que precisamos, é o que realmente queremos. E às vezes nós não queremos aquilo que é tão necessário para nós. Se quiséssemos aquilo que é mais necessário, já não teríamos voltado à Terra. Teríamos alcançado o nosso processo evolutivo final, porque estaríamos sempre na busca do verdadeiro bem. E é óbvio, se ainda estamos encarnados, é porque a Terra ainda é o nosso hospital escola e com certeza não podemos negar que a nossa necessidade de estar nela ainda é imensa. Jesus pergunta, que queres que eu te faça? E o cego de Jericó responde em lágrimas, Senhor, que eu veja. Mas o extraordinário hoje, ao olhar para trás e nos lembrarmos mentalmente desse momento tão lindo, é pensar que ele não disse que eu enxergue, simplesmente, Senhor, que eu veja. E ver é muito mais. É, de repente, começar de novo, com uma nova sensibilidade, tendo olhos atentos, verdadeiros, para aquilo que é realmente necessário perceber. Senhor, que eu veja. E o Cristo, de forma ainda mais inesquecível, responde, pois eu quero. Vocês já imaginaram, de vez em quando eu gosto de pensar sobre isso, já imaginaram o que era para uma alma, a alma mais perfeita que já viu na Terra? Como perguntou Kardec no Livro dos Espíritos aos amigos espirituais. Qual a alma mais perfeita que já viu na Terra? E os Espíritos, na mais curtinha resposta de todo o Livro dos Espíritos, responderam, Jesus. Ali estava o Cristo e, ao possibilitar a cura para o cego de Jericó, ele estava simplesmente fazendo com que ele mudasse para sempre o seu destino. Senhor, que eu veja. E Jesus responde, pois eu quero. Imagine o que era você, com a sua necessidade absoluta, você há mais de 2000 anos, na frente de uma pessoa que todos consideravam um Messias e outro um louco que dizia curar, e aquela pessoa conectar a sua energia magnífica, incomparável, com o seu desejo. Você tão menino, simplesmente desejando, Jesus determinando, pois eu quero. Isso é extraordinário. Porque nunca mais a vida de ninguém que se aproximou do Cristo foi a mesma. Os amigos espirituais dizem que muitos de nós, enamorados da doutrina espírita hoje, que afirmamos estar mudando ou ter mudado o nosso destino, porque a conhecemos e estudamos e, mais sério, praticamos, ouvimos da boca do próprio Cristo o Sermão da Montanha. E não dá para ficar feliz com isso, porque estávamos ali, tão próximos, ouvindo aquelas maravilhas. E se estamos aqui até hoje, de novo no corpo de carne, é porque não fizemos nada das maravilhas que nós escutamos. Devemos ter ouvido hipnotizados, inconscientes. Saímos dali e com certeza fomos praticar as mesmas maldades. Consequência, estamos aqui até hoje. Quando uma casa espírita surge em nossa vida, não importa se foi pelo nascimento, porque já tínhamos pais ou avós espíritas, ou porque chegou a hora em que a dor chegou em nossa existência e disse, agora tome uma providência,
faça alguma coisa. E infelizmente muitos de nós somos impulsionados por esse momento difícil. E lá fomos então, orientados por um amigo, levados por alguém que nos ama, mas chegamos à casa espírita, que deve ser para todos nós como nascer de novo. Como de novo viver o processo de nascimento e poder encontrar ali o lugar onde as nossas baterias, volta e meia, serão recarregadas e, principalmente, um local de trabalho que nos ensine a trabalhar fora. E quando eu digo trabalhar, não é o emprego digno que nos mantém materialmente tão necessário para todos. É trabalhar para servir, para amar, para mudar o destino do outro. Porque muitas vezes nos esquecemos de que um dia os outros vão falar de nós. Vão falar de nós quando não estivermos mais aqui. Vão falar de nós não com palavras simplesmente, mas com a lembrança. E André Luiz, na sua obra extraordinária, através de Chico Xavier, lembra que uma das maiores solidões, quando você está fora da matéria, é olhar para trás e perceber que não deixou no coração de ninguém uma lembrança feliz, uma lembrança grata. Hoje somos moços, ou já somos maduros, mas achamos que vamos viver 200 anos. Então isso não nos afeta. Mas fora da matéria um dia, nós lamentaremos amargamente de não termos plantado essa lembrança generosa no coração do outro. Ah, fulano desencarnou. É mesmo? Então a pessoa conta uma história feliz sobre fulano. Eu conheci pessoas maravilhosas que, quando nós, garotos, na comunhão espírita, nos reuníamos na mocidade e começávamos a falar mal de alguém, essas pessoas queridas, mais velhas do que nós, se aproximavam e, fazendo parte da conversa de forma suave, dirigentes que eram, diziam para nós: ah, mas vocês estão se esquecendo, fulano tem tal qualidade. Eu me lembro que eu era garota e eu ficava impressionada. Nossa, eu aqui falando mal do fulano e vem ele e realmente lembra que essa pessoa que nós estamos aqui ridicularizando até, porque éramos garotos, tem qualidade. Nas nossas horas dramáticas em que nos deixamos levar pela ira, pelo medo, pela preguiça, nós geralmente achamos que precisamos do consolo do outro, da compreensão do outro, que somos as vítimas de qualquer situação. O outro é o que nos abafa, é o que não é generoso conosco, é aquele colega na casa espírita, então nem se fala, que não nos entende, que não percebeu as nossas boas intenções, e aí desanimamos. Olha, há 48 anos atrás eu trabalho na doutrina espírita. Tive o privilégio de começar muito garota, com 15 anos de idade. E garanto a vocês, se eu escrevesse um livro sobre as pessoas que chegavam para mim em determinado momento e diziam: eu estou indo embora. Estou indo embora porque fulano nem espírita devia ser. Imagine que ele frequenta aqui o centro, mas lá fora eu sei que ele faz isso ou aquilo. Ou pior, dentro da casa espírita, cria constrangimentos, cria dificuldades. Meus amigos, se nós esperarmos dias felizes, se nós esperarmos que o outro tenha só qualidades para lidar conosco, nós estaremos no fundo de um buraco. Talvez só lá encontremos a solidão que nos caberá. Chico Xavier, já bem idoso, dizia: se eu tivesse esperado um dia sem chorar, um dia em que a minha saúde fosse plena, sem dificuldades, eu não teria feito absolutamente nada. E é uma grande verdade. Ah, quando eu tiver, quando eu melhorar, quando eu ganhar muito dinheiro,
Quando as minhas dificuldades emocionais deixarem de existir, quando alguém se apaixonar por mim, e a vida passa. Os amigos espirituais sempre lembram das pessoas, e são muitas, que passam a vida inteira dizendo: agora sou muito moço, agora estou namorando, agora sou recém-casado, agora tive filhos, eles são pequenos, agora são adolescentes, precisam muito de mim, agora meus filhos estão entrando no mercado de trabalho, agora eu estou buscando outras coisas no mercado de trabalho. Agora eu ainda não me aposentei, agora eu me aposentei, mas eu quero fluir a vida, um pouco mais de descanso. E então a morte muitas vezes surgiu antes de encontrarmos a hora ideal para simplesmente fazer o bem. Quando uma casa espírita faz aniversário, nós sem dúvida precisamos repassar tudo isso. E numa época tão difícil como a que vivemos, em que uma pandemia surgiu para o mundo, nos unindo a todos, embora a diversidade tão grande de privilégios ou lutas, mas estamos todos unidos pelo medo, pela impossibilidade, pelo fato de que é um vírus invisível que pode tanto passar batido, como se diz, como levar você a uma UTI e à própria desencarnação. E é óbvio, quando tudo isso passar, eu confesso a vocês que tenho muita esperança que haja uma nova humanidade, que as pessoas se conscientizem de verdade, que não basta simplesmente afirmar: eu sou católico, ou eu sou evangélico, ou eu sou espírita, ou sou budista, ou sou agnóstico, ou sou ateu. Eu tenho amigos ateus que são pessoas formidáveis. Eles só não lembram que Deus acredita tanto neles que eles podem afirmar que são ateus e mesmo assim serão ainda sempre pessoas corretas, dignas e que o mundo, sem dúvida, vai aproveitar da melhor maneira possível. Mas muitas vezes o aprendizado é um pouco mais complicado. E só quando, às vezes, participando de uma campanha, fazendo cestas básicas para levar a alguém e vendo e sentindo o suor escorrer dos nossos rostos e caindo no chão, é que nós nos conscientizamos de que, de repente, a casa espírita é tão importante para nós, muito mais do que nós somos para ela. Mas é claro, sempre estaremos diferentes uns dos outros, dependendo daquilo que nos dispusermos a fazer. E em uma época difícil como essa, ou você acredita, ou você sairá disso ao final vacinado, mas sem dúvida nenhuma, com muito menos fé. Uma vez contava Emmanuel através do Chico. Uma menina pequena, de 5 anos, se aproximou do pai e disse: pai, o que é ter fé? O que é acreditar em Deus? Eu queria que você me explicasse. E o pai pediu uns dias para pensar. Eles moravam numa casa muito grande que tinha um porão. E era um porão muito escuro, que eles nem utilizavam. Um dia o pai chamou a menina e disse: minha filha, vem aqui. Ele abriu o porão. O porão não tinha nem escada, porque na verdade era um pedaço da casa que não era nunca usado. Ele disse à filha: eu vou descer. Vou descer, você vai ficar aqui em cima na beirada. Pai, não desce. Você vai descer com dificuldade, eu não vou te enxergar, porque está tudo muito escuro. O pai mesmo assim desceu. E lá de baixo ele disse à filha: você está me vendo, minha filha? Ela: não, pai, está muito escuro, não tem luz nenhuma. Nós nunca usamos esse porão, eu não enxergo você de jeito nenhum, só escuto a sua voz. Ah, você está escutando a minha voz? Tô, a sua voz eu estou escutando. Então, minha filha, se joga, sem enxergar nada, que eu te seguro aqui. A menina, por um instante, era pequena, pensou: será que eu me atiro?
e se jogou. Se jogou confiando que o pai havia dito a ela que a seguraria. E o pai a segura, não deixa que ela toque o chão naturalmente, acende pequena vela que tinha levado no bolso e diz emocionado: você vê? Isso é ter fé. É muitas vezes se lançar no escuro, apenas sabendo que a voz que vai te guiar no escuro é a voz de todas as forças do bem, que nunca vão deixar que nada te aconteça. Felizes de nós, se nas horas difíceis que estamos atravessando nesse ano e no que ainda virá, porque outras horas difíceis vão chegar. Quanto tempo mais ainda temos na Terra? Talvez muitos anos, porque a medicina vai trazer a cura de determinadas enfermidades, não só o Covid, que nos assolam hoje. Mas, do dia e da hora, só o Pai sabe. Quanta gente moça já foi vitimada por essa doença que, quando surgiu, diziam todos: vai afetar os idosos, vai afetar aqueles que têm muitas dificuldades de saúde. E aqui em Brasília, pelo menos onde eu moro há mais de 50 anos, a realidade tem sido outra. Nas últimas semanas, muitas pessoas morreram na cidade e um grande número de pessoas na faixa dos 30 aos 50 anos. Claro, pessoas que com certeza não tiveram os cuidados necessários e acharam que estavam absolutamente acima de qualquer coisa. Quando nós entendemos que no dia em que formos mais do que espíritas, verdadeiros cristãos, nós vamos levar a casa espírita que um dia o nosso coração escolheu, dentro de nós e em todas as nossas atitudes, principalmente portas adentro da nossa casa. Ah, eu me dou bem com todo mundo lá no centro, mas a minha família é horrível. Olha, eu só não sou um tirano dentro da minha casa porque eu me controlo. Mas não tenho afinidade com o filho, não tenho afinidade com a esposa, não sei como é que casei com o marido. Uma vez me recordo, já tem muitos anos, eu tinha feito uma palestra sobre escolhas. E aí havia um casal conversando depois da palestra e o marido virou-se para a esposa e de uma forma muito indelicada disse: olha, depois de assistir a palestra eu te digo, não sei como eu me casei com você. Onde eu estava com a cabeça quando escolhi no mundo espiritual casar com você? E cheguei aqui e ainda reafirmei, casei mesmo. Ela, sorridente, vitoriosa, como somos nós, as mulheres, virou-se e disse: você não deve ter assistido a palestra, porque na palestra eu entendi que você estava com a cabeça no lugar, porque se não fosse a escolha que você fez, o que seria da sua vida hoje sem mim? E ele começou a rir ao perceber a lógica dela. Talvez o que nos atraia no estudo, que deve ser sempre sério, da doutrina espírita, seja essa lógica que é magnífica. A vida são nossas escolhas. Jesus já nos disse isso há tanto tempo. A cada um segundo suas obras. Mas nós ainda achamos que nós podemos pensar de um jeito, sonhar de outro jeito, agir de um jeito terceiro e não vai acontecer nada. Não haverá uma busca de coerência, não haverão dificuldades que com certeza vão se multiplicar. Porque quem nos conhece sabe se usamos uma máscara. Quantas pessoas são elogiadas por colegas, por amigos, por companheiros médiuns do centro e a família muda. Porque só a família sabe que portas adentro de casa a pessoa é um tirano. E o próprio Evangelho nos lembra isso. Sabe quando você vive tendo o cuidado com o outro? Agora, as pessoas que andam sem máscara e sem nenhum cuidado nos falam bem da sua indisciplina, da sua invigilância, do seu desamor por si mesmos e por tudo em volta.
Mas no dia a dia, muito antes da pandemia acontecer, nossas atitudes, nossos silêncios, nossas palavras, muitas vezes rudes, nos mostravam bem, mostravam aos outros quais eram os nossos reais interesses. Embora nós muitas vezes digamos que somos atores, que ninguém nos pega numa situação difícil, porque estamos sempre prontos a mostrar o nosso melhor, embora esse melhor não esteja no nosso coração de verdade. Há pouco tempo, um dono de uma loja de verduras lá em Uberaba contou uma história deliciosa sobre o Chico. Ele contou que a saudade que ele tem do Chico até hoje, e o Chico desencarnou em 2002, era de que ele era um cliente que, quando chegava, pegava uma cestinha para comprar as verduras, os legumes de que precisava. E, é claro, era Chico Xavier, então ele ficava sempre pertinho para acompanhar a conversa, para acompanhar aquela presença maravilhosa. E ele começou a reparar que, num determinado momento da compra, o Chico, ao invés de escolher o tomate mais vermelhinho, o pimentão mais verde, as verduras e legumes mais nobres, ele começava a misturar. Ele escolhia as coisas fresquinhas e daqui a pouco ele começava a colocar na cesta aquele tomate que já estava meio difícil, aquela alface que já estava meio preterida na sua aparência. E ele começou a reparar que era toda vez que o Chico ia lá, ele percebia que era essa a atitude do Chico. Um dia ele não resistiu. Chico, deixa eu te perguntar, você acha que eu não tenho lá no meu depósito verdura e legume suficiente, bem bonita para você levar? Eu já reparei que você começa escolhendo as coisas maduras, bonitas, e depois a outra metade da sua cesta é sempre das verduras e legumes que a maioria das pessoas despreza. E o Chico abriu um sorriso e respondeu: ah, meu amigo, mas pensa bem, se eu só levasse aquilo tudo que é fresco, que é totalmente saudável, como será para aqueles que vierem fazer compra na sua loja depois que eu tiver ido embora? Pessoas assim, meus amigos, ainda existem no mundo. Ultimamente elas andam bem escondidas, mas temos que acreditar que ainda existem. Essa lógica de eu não vou ter mais do que preciso, porque depois de mim vem quem precisa também. É extraordinária, porque ela sintetiza aquilo que nós devemos ser, que fingimos muitas vezes ser, mas ainda não somos. Não tem problema nenhum. Se nós quisermos aprontar, a vida está aí para isso. Mas um dia, como dizia Emmanuel, a morte, que é a grande colecionadora, virá juntar todos os dias da nossa vida na Terra, no último. Cada dia uma página. E é óbvio, do outro lado da vida, nós vamos nos explicar. Não duvidemos. Está no Livro dos Espíritos, onde estão gravadas as leis de Deus. A segunda resposta mais curtinha que os Espíritos deram a Kardec: na consciência. Para que ninguém, mesmo quem não acredita em nada, mesmo quem não tem religião nenhuma, possa chegar do outro lado da vida e dizer: eu não sabia. Olha, você sabe, eu me distraí, eu não pensei nessas coisas espirituais, eu vivi para a matéria. A matéria que não vai mais existir, porque então você terá deixado a matéria. Vai gritar dentro de você. E hoje parece que vai ser fácil dar algumas explicações, mas com certeza não vai. E nós temos que viver, sim, na alegria, na empolgação, no otimismo, mas sabedores
Como dizia Emmanuel, que o dia de amanhã vem perto. Nos aguarda a todos. E em situações dolorosas como essa que o mundo vive, será que nós não estamos parando para pensar? Nós estamos dentro de casa, na maior parte do tempo, estamos tendo tempo para pensar. Para passar aos nossos filhos, aos nossos netos, os melhores valores. Até para conversar e dizer, olha, eu fui por aqui, para mim não deu certo. Se você está querendo tentar a mesma coisa, cuidado. Hoje é tudo tão tecnológico, tudo tão absoluto, parece que os robôs vão solucionar as nossas questões. Que vai cair do céu uma solução para a nossa angústia, para a nossa tristeza, para a depressão, que é o maior mal do século XXI. Mas isso não é verdade. Estamos iniciando o Setembro Amarelo, em que o mundo inteiro se recorda do índice altíssimo de suicídios que existe em toda parte. O número de adolescentes que nos Estados Unidos, por exemplo, para citar só um exemplo, tem se suicidado de março para cá por não suportar o isolamento social a que foram constrangidos por causa do vírus, é inimaginável. Há um pai nos Estados Unidos que há meses faz um trabalho nas escolas da região onde ele mora, porque o filho de 9 anos, o único filho dele, suicidou-se. E ele, obviamente, embora enlouquecido pela dor, pela surpresa do que o menino fez, ele foi ao colégio do menino. Ele disse, não, eu vim aqui para saber, porque o meu filho sofria bullying. E ele começou a se queixar disso, das humilhações que sofria, dos colegas. Eu não acreditei, porque é uma escola muito cara, em que todos tinham as mesmas condições financeiras que ele não estava inferiorizado por nada. E lá nos Estados Unidos, vocês sabem, é um país completamente materialista ainda. Então eles dão muito valor para o que você tem, muito mais até do que para o que você é. E esse pai foi ao colégio. Quis conversar com os meninos, colegas, e as meninas também, todos com a mesma idade do filho, 9 anos. Ele saiu de lá comovido, porque não teve um colega do filho dele que não tivesse dito, ah, mas eu adorava seu filho. Meu Deus, olha, nós estamos todos aqui arrasados, porque nós éramos os melhores colegas do mundo, nos dávamos muito bem com ele. Nunca colocamos ele fora de qualquer atividade nossa. O pai saiu de lá impressionado, com tamanho carinho que o filho recebia. Quando chegou em casa, abriu o computador do filho e descobriu, pelas mensagens das semanas anteriores, que todos os colegas da sala de aula arrasavam o filho dele, assim que ele botava os pés em casa, depois de chegar do colégio, onde ele aparentemente era tão aceito e amado. Esse homem ficou tão horrorizado que começou a percorrer os colégios no estado onde ele mora, para fazer palestra sobre a mudança que tem que haver na relação entre pais e filhos, entre colegas, e estamos falando de crianças de 9 anos. Ele declarou a um jornal dos Estados Unidos, eu tive medo de admitir que os colegas de meu filho tinham 9 anos, mas eram psicopatas. Porque demonstravam uma coisa, e quando meu filho pisava em casa, fazia a refeição dele, entrava no quarto, abria o computador e encontrava esses mesmos colegas através do computador. As máscaras caíam. Vocês sabem? Quando a Casa Espírita nos convida a essa renovação que não pode mais ser adiada, eu penso como vai dar trabalho. Provavelmente não para a minha geração, para aquelas que vêm depois, de transformar esse mundo finalmente. Mas nós vamos precisar fazer isso. Agora não vai ter jeito. Agora, sem dúvida nenhuma, eu me recordo muito de que de 99 para 2000, eu sempre conto isso. Estávamos todos na comunhão espírita e através de Dona Emília Prete Pereira, uma
formidável médium, daquelas que não se fazem mais, ela recebeu naquela noite, que era a passagem do ano de 99 para 2000, Dr. Bezerra de Menezes, mentor da Comunhão Espírita de Brasília. Ela é fundadora, uma das fundadoras da Comunhão. E ele nos disse naquela noite, os primeiros 20 anos desse novo milênio, estamos no 20º, serão muito difíceis, porque todas as máscaras cairão. Todas. Eu me lembro que no dia seguinte vários amigos me ligaram. Maíse, você não acha que o Dr. Bezerra exagerou? Será que é verdade isso que ele falou através da Dona Emília? Agora, tantos anos passados, as pessoas me telefonam. Ainda essa semana, vários amigos que eu não via há anos me telefonaram dizendo: poxa, Maíse, olha que há 20 anos atrás o Dr. Bezerra lá na Comunhão nos alertou que todas as máscaras cairiam. Porque a verdade é que por melhor que seja a nossa história, por melhor que saibamos contá-la, se ela não nascer do profundo da nossa alma, ela estará esparramada pelo chão. Qualquer pessoa chegará e poderá com certeza nos desmentir. A nossa própria vida nos desmentirá. E isso é muito complicado. Nós temos que viver buscando a verdade. Havia um gato que morava na rua do Chico. Esse gato era um verdadeiro terror. Ele era enorme, parecia um cachorro. Era gato de rua. E ele ameaçava os cachorros. Os cachorros da rua tinham medo dele. Era um gato totalmente deslocado, daqueles assim que precisava de uma desobsessão. E o gato andava por ali, andava pelo jardim da casa do Chico, mas a verdade é que ele se alimentava na rua mesmo, não queria saber de patrão, de ninguém. Um dia o Chico está em casa, alguém vem correndo dizer: Chico, acredita que alguém deu veneno para aquele gato da rua e ele está morrendo no seu jardim? O Chico não podia saber que um bichinho estava morrendo. Foi até lá. E realmente, no meio das rosas do Chico, que ele amava tanto, lá estava o bendito do gato, nos últimos estertores. Alguém tinha mesmo envenenado o gato. E os vizinhos começaram a sair, obviamente ninguém dizia quem era o responsável, mas o gato estava ali, morrendo e tinha ingerido veneno. O Chico se aproximou do gato. O gato, já nas últimas, virou-se e disse: é o seguinte, eu posso de repente pedir aos amigos espirituais para dar um jeito em você, mas com uma condição. E o gato estertorando, gritando, todo mundo parou para ver. Nós vamos fazer um trato. Se eu conseguir, com a força dos amigos espirituais, que você melhore, que você não morra, você vai se tornar um outro gato. E o gato desesperado, pois o Chico pegou o gato, virou de cabeça para baixo, colocou a mão na barriga e na garganta do gato. Tudo que o gato tinha comido veio para fora. O gato ficou ótimo, viveu mais 12 anos e andava atrás do Chico o tempo todo. Cumpriu a promessa que o Chico fez ele fazer inconscientemente ali. Nunca mais correu atrás de cachorro, incomodou passarinho. O gato tornou-se o amigo da rua toda, principalmente de Chico Xavier. O Chico amava os animais, talvez pela solidão da sua vida. Milhões de pessoas o procuravam, mas na verdade nenhuma delas ali estava quando ele realmente precisava ser muitas vezes confortado. E ele teve, entre todos os cachorros que ele teve um cachorro que ele amou muito, Brinquinho. Parecia um ser humano, Brinquinho. Era um piquinês preto. E um dia, Maurício, meu amigo, era amigo do Chico, ia sempre lá em Uberaba, e o Maurício veio me mostrar uma foto que ele tinha recebido do Chico. O Chico, de terno e gravata, no meio das flores do jardim, com um brinquinho no colo, e atrás uma dedicatória que só alguém como Chico Xavier era capaz de fazer. Maurício, me perdoe, mas Brinquinho fez questão que eu saísse na foto com ele. Essas belezas
Nós estamos perdendo, já perdemos talvez, e precisamos reencontrar. Passar isso a quem vem depois de nós. Olha, a vida pode ser tão extraordinária. Pode ser tudo tão melhor do que é. Por que deixamos que as pessoas nos abafem com a sua indiferença, com seu gesto rude, com seus comentários maldosos, nos façam quase perder o entusiasmo e a fé? Ninguém tem o direito de fazer isso. Usando plataforma nenhuma, de qualquer maneira, mas nós às vezes permitimos que as pessoas façam coisas que não podem ser feitas em nós, porque somos todos almas eternas, que precisamos avançar, evoluir, viver em paz, e um dia, quando formos perfeitos, porque foi para a perfeição que Deus nos criou, nós vamos olhar para trás e ajudar todos aqueles que ainda não alcançaram a perfeição. O trabalho provavelmente não acaba nunca. A beleza de viver para amar e servir, com certeza, também não. E é claro, somos o passado em forma de presente. Devemos sim buscar mudar tudo que for possível em nossa vida. Cuidar de nós, cuidar de todos à nossa volta. Estender o nosso olhar, o nosso cuidado na direção daquele que vai tão longe. Mas se Deus quisesse, podia ser nosso filho, podia ser nosso pai, podia ser nosso irmão, podia ser nossa companheira. Há muitos anos atrás, na época do Brasil colônia, uma mulher chamada Maria Amélia apaixonou-se pelo primo. Mas, para seu desespero, uma amiga dela estava prometida ao rapaz. E o primo e a mocinha, que era sua noiva, se amavam muito. E Maria Amélia ficava arquitetando um jeito de separar os dois. Mas ela sabia que só se a moça morresse é que aquilo estaria terminado. Ela deveria casar-se com o jovem. E um dia arquiteta um plano. Leva a moça à fazenda para uma excursão. Ela sabia que no caminho dos cavalos, que faziam todo dia o mesmo percurso, havia uma grande árvore, e lá em cima da árvore uma casa de abelhas impressionante, que nem os escravos tinham coragem de tocar, porque era imensa. Maria Amélia, com a tranquilidade de que arquiteta um plano vil, chega para a amiga e diz: vamos andar a cavalo? Já mandei selar os 2 melhores animais da fazenda. Vamos passear, conversar. Você está prestes a se casar com meu primo. Naturalmente tem coisas lindas para me contar. As duas montaram nos cavalos. Maria Amélia sabia muito bem o que fazer. Quando as duas se aproximaram da árvore, Maria Amélia usa o chicote que tinha na mão para lançar-se furiosa, batendo no tronco da árvore. E imediatamente as abelhas incomodadas se lançam sobre a jovem amiga, que ali mesmo cai, gritando desesperada, mas completamente envolvida pelo ferrão das abelhas. Foi tão violento o ataque que o cavalo também morreu. Maria Amélia começa a gritar. Ela era a vítima sobrevivente. Estava horrorizada. Vira a amiga querida morrer na sua frente. Irreconhecível agora, porque as milhares de abelhas haviam acabado com o corpo da jovem. Passam-se os séculos. Tudo retorna. Em Araguari, na década de 60, uma jovem com sua família vai até um piquenique no lugar aprazível da cidade. Para surpresa de todos, enquanto comiam, um enxame de abelhas surge do nada, se lança sobre aquela jovem, a única que morreu. Toda a família, os amigos reunidos em volta da mesma toalha, não sofreram uma picada. A jovem ficou desfigurada. Tantos séculos depois, Maria Amélia resgatou o seu débito.
Através do Chico, os espíritos, no início da década de 60, contavam essas histórias inesquecíveis. Para que a gente nunca deixe no nosso coração a certeza de que podemos mudar tudo, mas aquilo que por mais que tentemos, não podemos mudar, vem do passado e nos cabe, de alguma maneira, tornar belo, apesar da dor que às vezes é passar por aquela dificuldade. O interessante da gente pensar sobre isso é que quando a gente anda pela rua no dia a dia, e nós vamos voltar a andar pela rua no dia a dia, tudo isso vai passar. Às vezes, de forma grosseira, menos gentil, nós deixamos escapar de nós aquele dia em que estamos mal-humorados. A pessoa na nossa frente não tem nada a ver com isso, mas nós achamos que tem. É complicado. Aí nos cabe, óbvio, a disciplina. Olha, hoje eu não acordei muito bem, então eu vou ficar de olho em mim. André Luiz dizia através do Chico: quando você amanhecer com a ideia de só dizer coisas ruins aos outros, peça a Deus a bênção de uma laringite. Olha só, André Luiz, um médico, um sanitarista, um cientista que no mundo espiritual descobriu que nos arrependíamos muito também das vezes que podíamos ter ficado calados e não ficamos. Na década de 60 e 70, o Chico muitas vezes ia a São Paulo para um tratamento para os seus olhos, porque ele já tinha praticamente uma visão completamente mal resolvida e a outra começava também a ter problema. E ele ia então uma vez por mês a São Paulo, lá era recebido por amigos, e ia até um prédio na principal avenida de São Paulo para consultar-se com o médico. A sua irmã, uma de suas irmãs, sempre o acompanhava. E ele era visto, claro, entrando no prédio de braço com aquela moça para consultar-se. Os espíritas, daquela época antiga, começaram a dizer que ele tinha um caso com a moça e que secretamente ele ia a São Paulo para encontrar-se com ela. Nem preciso dizer a vocês que ela era irmã dele e o acompanhava, porque então o Chico já tinha enorme dificuldade até de enxergar os números do elevador para chegar até o consultório. Ele era sempre recebido por um casal muito querido, muito amigo, e certa feita, quando eles estavam saindo do consultório e tomaram o carro, que era um Opala, eles foram fechados por um outro carro. E o amigo do Chico, que estava dirigindo, ficou tão indignado com aquilo que queria parar o carro, chamar a pessoa que o havia lançado quase que no calçamento para tomar satisfação. E ele morreu bem idoso e contava que nunca se esqueceu que na hora que o Chico percebeu que ele ia parar o carro, ia tomar uma atitude, Chico tocou no ombro e disse: meu filho, vamos seguir, não passe recibo. E sabe por quê? Porque vai haver dia em que talvez ninguém esteja realmente em seu estado normal quando sai à rua. Em que teremos medo de pedirmos uma simples informação ou perguntar a alguém que horas são. E será que não estamos vivendo esse dia? Será que coisas como essa pandemia não vêm para nos dizer que é agora a hora de transformar o nosso destino? Que não dá para ser feliz se a maioria das pessoas não é feliz. Não dá para dizer: eu sou privilegiado, porque eu passei por esse ano de 2020 sem ter dificuldades. Acho que nenhum de nós pode dizer isso, mas digamos que você possa. Cuidado com o privilégio. Porque o privilégio, com certeza, se existe em sua vida, é para que você possa espalhar as suas bênçãos, as suas facilidades, sejam elas quais forem, na direção de quem precisa mais que você. E não falo só das facilidades materiais, não, porque essas não são difíceis. Falo daquelas que estão no nosso íntimo, daquela hora de paciência, daquela tolerância, daquele silêncio.
daquele momento em que nós tínhamos em nossas mãos o poder de infernizar até a vida da outra pessoa. Mas nós não vamos fazer isso, porque nós sabemos que tudo é aprendizado e que nós precisamos, dessa vez, em definitivo, aprender. Então, que bom, se assim como quando um dia nós saímos da barriga da nossa mãe, nós vimos a luz do mundo e com certeza nossa alma eterna pensou, estou de volta mais uma vez. Que seja assim também quando nós entrarmos na casa espírita, a cada semana, a cada 15 dias, para mais uma palestra, para um passe, para doar de nós, para aprender através das aulas. Que tudo aquilo que nós possamos ouvir ou ler, consideremos que é para nós. Me recordo de Divaldo Franco, grande tribuno espírita, hoje com 93 anos, mais de 70 anos dedicados à doutrina, à sua divulgação, já fez palestra em 140 países, mas eu me recordo de que quando ele conversou certa vez com todos nós que estávamos no encontro, ele comentava sobre essa dificuldade que todos nós temos de manter a alegria, a felicidade, quando tudo em volta nos convida a desistir. E como é importante que a cada novo começo nós possamos considerar que é como se chegássemos ali pela primeira vez. Sempre falando de esperança, nunca de desânimo. Porque já fizemos isso em outras vidas, já desanimamos, já desistimos, já incentivamos os outros ao suicídio, já usamos nossa palavra, nossos privilégios para menosprezar o outro, ou para ensiná-lo a menosprezar a vida, o que é tão ou mais grave. Mas agora não podemos mais, porque tudo nos convida, até mesmo os dias de luta e de solidão afetiva, a que sejamos finalmente melhores. Quando a Segunda Grande Guerra acabou, a Alemanha, então o país vencido, também como a Itália, mas a Alemanha que havia iniciado o seu sentido de poderio, que queria dominar toda a Europa e depois o resto do mundo, na verdade vencida, estava aniquilada. Não havia um prédio em todo o país que estivesse de pé. Basta dizer que a economia da Alemanha e todas as outras funções de um país só vieram a se recuperar em 1980. E a Segunda Guerra acabou em 1945. Imaginem a devastação que foi. Quando a guerra acabou, obviamente, os vencedores, de uma forma que pretendiam que fosse generosa, resolveram ir até lá. E os soldados americanos, os oficiais americanos, sabiam muito bem que nas pequenas cidades a destruição pelas bombas tinha sido total. Nas pequenas aldeias, nada praticamente ficara de pé. Um general americano e sua tropa chegaram a uma pequena aldeia alemã e a mágoa das pessoas que moravam lá era muito grande. Sabemos, mágoa, meu Deus, é algo que nós não devemos carregar na nossa alma, porque ela é um corrosivo absoluto. Ela nos faz infartar, ter doenças que não estavam no nosso programa reencarnatório. Por isso, Jesus sempre enfatizava o perdão. Mas, quando esse general chega à pequena cidade, a grande mágoa que juntava todos era que a única igreja tinha sido completamente destroçada por uma bomba que caíra exatamente na única igreja. E claro, havia no altar dessa igreja um Cristo de madeira magnífico, que agora estava no chão, partido em 1000 pedaços, mas em caquinhos. E é claro, alguém da comunidade disse: o nosso sonho era poder reconstruir esse Cristo e colocá-lo de novo em pé. E reconstituir a pequena igreja toda, mas principalmente o Cristo.
E é claro, o general americano, querendo ter de novo para os Estados Unidos a simpatia daquela aldeia alemã, sabedor de que aquilo que acontecesse ali reverberaria para todo o país e para o mundo, chamou todos os especialistas que vocês podem imaginar. Veio gente do mundo inteiro para reconstituir pedaço a pedaço o Cristo de madeira daquele altar. 1 ano de trabalho. E ao final de 1 ano, a constatação. A igreja estava recomposta, a aldeia estava reconstruída, as ruas estavam de novo refeitas, mas as mãos daquele Cristo de madeira não puderam ser refeitas. Elas tinham ficado completamente esmigalhadas. E aí surge o impasse. Como reinaugurar a igreja, colocando no seu altar um Cristo sem as mãos? Toda vez que alguém chegasse ali, lembraria dos milhões de mortos, dos milhares de mutilados que a Segunda Guerra havia produzido. Mas, na hora que surge o impasse, um jovem soldado, numa cadeira de roda, sem as pernas, entra na igreja para uma última oração. Ele voltaria para o seu país, os Estados Unidos, para reencontrar finalmente a sua família. E, percebendo a conversa entre o coronel, o general e os outros componentes da equipe, inspirado, disse: eu não sei se posso ajudar, mas eu pensei numa frase que nós podíamos colocar em cima deste Cristo, quando ele estiver de novo reerguido no altar. E se você tiver a oportunidade de ir até hoje a essa pequena aldeia na Alemanha, você vai visitar essa igreja, vai entrar lá, vai ver o Cristo enorme no altar e a frase acima dele que diz: as únicas mãos que eu tenho são as vossas. E agora, depois de toda essa reflexão, percebe que a proteção de Deus não chega com trovões, mas com certeza silenciosa? Maís encerra com uma imagem forte. Deus nos carrega no colo quando já não temos mais forças para andar. Não impede a queda, mas faz parte da nossa recuperação. Essa proteção divina, ela não remove os obstáculos, mas nos dá coragem para enfrentá-los. Ela não garante ausência de dor, mas nos abriga dentro dela. Ela não promete facilidades, mas sustenta nossa fé. Se você chegou até aqui, agora, saiba que esse amparo está dentro de você, invisível, mas poderoso. E quando sua alma se orientar por essa luz, sua vida se transformará de dentro para fora. Se você se sentiu acolhido, deixe aqui nos comentários. Estou protegido, e estou me fortalecendo. E se inscreva para seguir recebendo reflexões que tocam fundo e guiam o caminho espiritual.